Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar matemática e história, tá? Matemática nós iremos trabalhar só no caderno e história iremos trabalhar só no livro. Então, no caderninho de matemática, vocês farão um cabeçalho e nós vamos fazer uma atividade de fixação do tema de multiplicação, aquele início da multiplicação, né? Que a Pro já explicou para vocês. Então, essa é mais uma atividadezinha de fixação para vocês retomarem e tá exercitando essa questão, né? Esse comparativo da adição com a multiplicação, né? Para entendermos bem da onde vem a multiplicação, né? Que vem da adição tantas vezes, né? Para conseguir o resultado na multiplicação. Então, vocês farão dois probleminhas. Tá indo um probleminha que é o exemplo, vocês irão copiar no caderno, e aí vocês farão os dois probleminhas também no caderno. Então, no 1, que é esse exemplo, tá escrito assim, ó. Um ferreiro precisa colocar ferraduras em 6 cavalos. De quantas ferraduras ele vai precisar? Como cada cavalo tem 4 patas, basta adicionar 6 vezes o 4, ou seja, efetuar a multiplicação 6 vezes 4. Aí, nesse exemplo, nós temos a adição de 6 parcelas iguais, tá? Que é a soma de 4 mais 4 mais 4, que dá o resultado de 24. E aí, nós temos a continha, que é a sentença, e o cálculo em pezinho, tá? Que é 6 vezes 4 igual a 24 e 6 vezes 4, 24. Continha em pé, deitada e a adição. E aí, pessoal, vocês irão colocar a respostinha no final. Serão necessárias 24 ferraduras, tá? Aí tá escrito assim, ó, em seu caderno, resolva pela adição e pela multiplicação. Então, vocês farão da mesma forma do exemplo. Irão, né, ó, a perguntinha cada aranha tem 8 pernas. Quantas pernas há ao todo? Então, vocês irão fazer a continha de adição, multiplicação e colocar a resposta, tá? E na B, no estacionamento há 3 setores. Cada setor tem 20 vagas. Qual é o número total de vagas? Então, vocês também irão montar a continha de adição, de multiplicação e irão responder, tá? Se tiver dúvida, dá uma olhadinha no livro. Lá também tem um passo a passo, né? Mas está bem facinho, tá? Nós temos o exemplo já aqui. Vai copiar tudo no caderno e vai responder. Caderno de matemática é só, tá, pessoal? Nós vamos agora para o livro de história, convivendo com o trânsito. Então, pessoal, para nós convivermos no trânsito, nós precisamos respeitar as pessoas, né? Precisamos seguir as regras de trânsito para que tudo ocorra de uma forma boa, né? Então, por exemplo, na hora de atravessarmos a rua, nós podemos passar no farol vermelho pra gente? Não pode, né? Aí vai gerar um transtorno, de repente até um acidente. Podemos atravessar em qualquer lugar? Também não. Temos que atravessar onde? Na faixa de pedestres. Então, se todos obedecem essas condições, né? Obedecem essas regrinhas, nós temos um bom trânsito, né? Todo mundo se respeitando, né? Se o papai tá dirigindo, o farol ficou vermelho, o papai tem que parar o carro, né? Não adianta querer passar, pode acontecer um acidente, pode, né? Então nós temos que respeitar as regrinhas de trânsito. Quando o papai ou a mamãe tá dirigindo, respeitar as sinalizações, que são aquelas placas que indicam, né, algo ali na via, né? Andar de cinto de segurança é muito importante também. Não pode jamais andar desprotegido. Então, aproveitar lendo aqui com vocês e nós vamos estar respondendo bem, na verdade, quase não tem respostinha, tá? Não tem muita coisa para responder, não. É bem pouquinho.
Convivendo no trânsito. Todas as pessoas que utilizam os meios de transporte devem seguir as regras de trânsito, como respeitar as placas de sinalização, os semáforos e o limite de velocidade, tá? Os pedestres, que são as pessoas que se locomovem a pé, também precisam respeitar algumas regras de trânsito, como andar na calçada, respeitar os semáforos e atravessar a rua na faixa de pedestres, tá vendo? Tudo que a Pro falou. Ó, aí o bonequinho tá falando aqui pra gente, ó. Que bonitinho. Aí ele tá falando assim, ó, seguir as regras e ser cuidadoso no trânsito são atitudes que podem evitar muitos acidentes. Verdade. Avenida com faixa de pedestres na cidade de São Paulo. Olha lá. Tá vendo? As pessoas atravessando tudo na faixa de pedestre. E também esperar, né, o seu momento lá do farol. Não adianta estar na faixa de pedestres e já ir atravessando. Em algumas cidades do interior, as pessoas, devido não ter farol, tem cidade que é bem assim, tranquila, não tem farol em todos os lugares, às vezes nem tem farol na cidade. Eles respeitam bastante. Quando a pessoa chega próximo à faixa de pedestres, eles param o carro, deixam a pessoa passar, mas infelizmente isso não acontece, né, aqui em São Paulo. Então nós temos que ficar atentos na hora de atravessarmos a faixa de pedestres. Se não tem semáforo, então vocês prestem bastante atenção, tem que parar, esperar, olhar para um lado, olhar para o outro, né? Claro que vocês são pequenos, atravessam com adultos, mas essas são as regrinhas, esperar, olhar para poder atravessar. Então, ó, em várias cidades brasileiras existem semáforos específicos para veículos, como carros, ônibus e bicicletas, além de semáforos específicos para os pedestres, que é o nosso caso, que a Pro explicou. Aqui em São Paulo nós temos bastante semáforos, né? E aí aqui falou que muitas vezes até, né, para os ciclistas tem semáforo. Observem quando vocês estiverem andando com a família de carro, existem diversos tipos de semáforo, né? E aí nós precisamos prestar atenção em qual nós estamos e atravessar somente no correto, que é o verde, né? Os semáforos servem para indicar quando devemos avançar ou parar. Então aqui, ó, tá vendo? Esse semáforo aqui, ele é aquele mais comum, né? Para carros. E aí tá escrito assim, ó, semáforo de veículos. A luz vermelha indica que os veículos devem parar. Olha lá. E semáforo de pedestres. A luz verde indica que os pedestres devem atravessar. Olha de pedestre, tem um bonequinho, né? Diferente. Olha isso. Página 245. As motocicletas devem ser conduzidas com cuidado e os condutores precisam usar capacete. O motociclista aqui, né? Essa é a forma correta de andar de moto. Os ciclistas também devem usar capacete e respeitar as regras de trânsito. Eles devem utilizar, sempre que possível, as ciclovias e as ciclofaixas, que são espaços específicos para o trânsito de pessoas conduzindo bicicletas, tá? Hoje em dia, nós temos bastante ciclovias aqui em São Paulo, né? Muitas mesmo. Então, é necessário todos respeitarem o trânsito. Seja o ciclista, o pedestre, né? O condutor do veículo, o motorista. Então, todos respeitando, aí facilita a vida, né? Então, olha só. Os benefícios da bicicleta, que já aproveitou para falar, né? Que a bicicleta, né, ela é um meio de transporte sustentável. Muitas pessoas, pessoal, optam, né, no caso, para quem dá, e trabalhar de bicicleta, né? É um meio de transporte barato, né? A pessoa não tem um custo alto, já vai fazendo uma atividade física e além de fazer uma atividade física, a pessoa ainda chega
rápido no trabalho e ajuda o meio ambiente ainda na questão da poluição, né? Então, olha só, os benefícios da bicicleta. Utilizar a bicicleta como meio de transporte pode ser uma boa alternativa para quem quer ajudar e preservar o meio ambiente, pois elas não emitem poluentes. Com as bicicletas também é possível escapar dos congestionamentos e percorrer os trajetos com mais rapidez. Além disso, pedalar regularmente é um excelente exercício físico, que beneficia a saúde e a qualidade de vida dos condutores. Então aqui nós vemos, alguns estudantes andando de bicicleta, né? Muito bem. Aí tem uma dica aqui pra gente. É preciso ter muita responsabilidade no trânsito, obedecer às regras e ser cuidadoso. São sinais de educação e de respeito às outras pessoas. Página 246. Acessibilidade urbana. Observe a situação a seguir. Então aqui, nós temos essa situação, tá? Associe cada problema apresentado na ilustração à sua legenda. Então, olha só. Aqui nós temos 4 frases, tá? E aí você vai associar com o nosso desenho. Então, na primeira tá falando assim, a falta de piso tátil dificulta a locomoção de pessoas com deficiência visual. Então, as pessoas com deficiência visual, o moço que tá, um cadeirante, né, que ele tá tentando se locomover, atravessar uma rua também. No caso do deficiente visual, ele precisa de um piso tátil. O que é um piso tátil, Pro? Vocês já foram no metrô, né? Ou em Poupatempo, tem nesses lugares públicos, até no banco, se eu não me engano, tem um piso que ele é de uma cor diferente e ele tem uma textura em cima dele. Às vezes ele é de bolinha e às vezes ele é retinho, né? E ele tem uma cor diferente. Quando uma pessoa que é deficiente visual usa aquela bengalinha, ele consegue colocar naquele piso tátil e aquele piso tátil vai conduzindo ele, né? Ele tem as opções das entradas, né, para onde tem que ir. Então, quem é deficiente visual já tem essa habilidade de estar seguindo esse piso tátil. Se ele está andando na rua tem piso tátil. Alguns lugares tem algumas, quando você vai descer, uma saliência, umas bolinhas, né, que indica que ali tem uma mudança de calçada, mas é bem difícil, bem raro, gente, né? Muito complicado. Então, isso é um piso tátil, tá? Então, a falta de piso tátil dificulta a locomoção de pessoas com deficiência visual. Aí você vai procurar lá na imagem qual é a pessoa que tem deficiência visual e vai estar marcando. A falta de rampa de acesso dificulta a mobilidade de pessoas com deficiência física. Então, vocês vão procurar quem tem uma deficiência física, que tem dificuldade para descer as calçadas e irão marcar um número dentro do quadradinho. Calçadas mal conservadas dificultam a locomoção dos pedestres. É uma verdade. Às vezes a pessoa está tentando passar por cima da calçada e a calçada está tão destruída, com buracos, que aí a pessoa acaba indo, né, atravessar pela rua. Ruas esburacadas dificultam a mobilidade de veículos. Isso é uma grande verdade. Quem com o papai ou a mamãe já estava dirigindo e de repente caiu num buraco, né? Bate o carro. Isso é infelizmente, muito comum de se acontecer aqui em São Paulo. Então, quando há problemas como os da cena acima, dizemos que a acessibilidade das pessoas foi prejudicada. É importante que a estrutura urbana seja adequada às necessidades de todos. Só assim as pessoas terão garantidos seus direitos de acessibilidade. Acessibilidade no trânsito é o direito de ir e vir
de todos em vias e edifícios públicos, tá? Que nem a Pro explicou. Existem lugares públicos, né, que eles procuram facilitar essa acessibilidade, porque a pessoa precisa resolver os problemas e a pessoa tem o direito de ir e vir, né? Então aqui, ó, tá vendo? Aqui vocês irão associar um número, né? O que tá acontecendo na cena, tá escrito aqui, aí você vai associar um número aqui. Pessoal, hoje é só, tá? A Pro ia colocar mais uma atividadezinha, mas aí eu vou deixar para nós fazermos um outro dia com mais calma, porque vocês terão que usar o caderninho também, tá? Então, para não ficar 2 cadernos e mais o livro, então a Pro deixou só esse livrinho e aí nós faremos dar continuidade a esse tema, né, de acessibilidade urbana um outro dia, tá bom? Que vocês tenham um dia maravilhoso, realizem as atividades com calma. Se não conseguiu realizar hoje, não tem problema, realizem amanhã, tá? Eu quero que vocês fiquem firmes, apesar de todas as dificuldades, não é fácil para a Pro também, né? Quando a Pro grava as aulas para vocês, o desejo do meu coração era estar com vocês, né? Quero estar com vocês naquele nosso dia a dia, de trocar informações. Nós ficamos bastante tempo em sala de aula. Sei que vocês sentem falta dos amiguinhos também, tem um momento do intervalo. E a Pro, inclusive, falou isso hoje na nossa live, né? Então, eu sei que é difícil, nós estamos passando por um momento que ninguém escolheu passar, né? Eu não escolhi, vocês não escolheram, as famílias não escolheram, mas eu tenho certeza que se nós ajudarmos uns aos outros, né, logo tudo isso vai passar, aí vai ficar só na nossa memória. Lembra o ano passado, quando nós fizemos aquelas aulas online, né? Então, em sala de aula, nós temos o afeto, o carinho, a brincadeira, né? O nosso dia a dia, ele é muito cheio de coisas boas, de atividades. Pro, tô com dúvida aqui. A Pro tá sempre auxiliando um a um, né? Isso que acontece na nossa sala de aula. E agora nós estamos passando por um momento difícil, mas que tudo vai passar logo, né? Então, eu peço para vocês terem paciência para ajudarem o papai e a mamãe. Vocês estão no 3º ano, né? Eu sei que às vezes o tema é um pouquinho difícil. Em sala de aula, além da explicação da Pro, nós temos a explicação de vocês também, a vivência de vocês. Um amiguinho vai contar uma história que nem agora nós falamos da acessibilidade urbana, né? Falamos sobre o trânsito. Em sala de aula, quando a Pro está explicando um tema, como que acontece? Cada um traz uma informação, Pro, olha, aconteceu isso comigo, né? Enriquece a explicação. Então, realmente, a explicação aqui, eu acabo conversando sozinha, né? Eu sei que em casa vocês me respondem, mas eu adoraria que nós estivéssemos juntos, partilhando, como nós sempre fizemos, realizando as nossas atividades, tirando aquela dúvida na hora. Pro, não entendi aqui, tô precisando de ajuda. Pro sempre fala, quem tem ajuda? Levanta a mão que a Pro vai ajudar, né? Vem na mesa da Pro, eu vou até aí. E aí nós temos aquele finalzinho da aula de descontração. A Pro sempre colocou até uns vídeos no final da aula para dar, né? Um dia a Pro dava uma massinha naquele finalzinho de aula. E em casa é diferente, né? Então logo nós vamos passar por tudo isso e nós vamos estar juntos compartilhando, enriquecendo as nossas aulas, né? E eu conto com a ajuda de vocês. Colaborem também com o papai, com a mamãe ao realizar as lições, porque é diferente. A professora está ensinando na sala de aula e o papai e a mamãe tendo que trabalhar e ainda realizar as atividades com vocês. Não tem sido fácil para ninguém, para mim também, né? Eu tenho
A Isabela, vocês conhecem, ela está no 8º ano e muitas coisas a Pro não consegue auxiliá-la e ajudá-la, né? Nós contamos com a ajuda da internet, dos professores, e no caso dela ainda se torna muito mais complicado, porque ela tem vários professores, muitos, né? E cada um envia a sua liçãozinha e nós vamos fazendo, porque nós sabemos que ninguém tem culpa do que está acontecendo, mas que logo nós vamos passar dessa fase ruim, tá bom? Então eu conto com a colaboração de vocês. Realizem com calma as lições. Não deu para realizar hoje? Realiza amanhã, mas não deixa de fazer diariamente, porque é importante para vocês não perderem o ritmo, né? Leiam bastante, é importante ler. Nós temos esse hábito em sala de aula da leitura diária, né? Então não percam esse foco. A Pro se preocupa bastante com vocês, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, que vocês fiquem com Deus e nunca precisar, a Pro tá sempre por aqui, tá? Tchau, tchau.